podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu tô só aqui mendigando um Pix, se você puder e quiser ajudar, pra gente continuar o nosso ministério e continuar fazendo debates cristãos aí por aí, beleza? Então o Pix é o meu e-mail, ezecassault@hotmail.com. Se você quiser e puder ajudar o nosso trabalho, qualquer valor é muito bem-vindo. Um abraço e bom debate para vocês. Até mais. Debate da Vida. Está no ar a partir de agora o nosso Debates da Vida. Tudo certinho com você? Hoje, quarta-feira, então vamos lá juntos debater mais um tema. E você vem junto com a gente através do youtube.com/eutônavida para você assistir. Compartilhe o link também com outras pessoas para que possam assistir ao debate também. Pega todos os seus contatos aí do WhatsApp e passa o link para eles assistir ao nosso debate que já está começando através do youtube.com/eutônavida pelos 96.5 e também através do nosso app Eu Tô Na Vida. E tem o nosso site também, vidafm.com.br. Lá no YouTube você pode participar através do chat. Tem a nossa enquete também que rola por lá. Vota na enquete, não esquece não. Também dá aquele joinha na nossa transmissão. Aí você pode participar também através do nosso WhatsApp, mandando o seu áudio, o seu vídeo, aí dando a sua opinião, 30 segundos, tá bom? Ou mensagem digitada também, no 12997472010. Cláudio Polinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia, nossa audiência, bom dia a todos que nos acompanham através da Vida 96,5 e também nos acompanham através do nosso YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Nós estamos aqui para mais um Debates da Vida e tenho certeza que a tua participação, ela vai nos ajudar ou ajudar outros ouvintes a entenderem o contexto, entenderem tudo aquilo que nós vamos tratar. O tema de hoje é o seguinte: o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus, podem mudar de acordo com os nossos comportamentos? Ou seja, de acordo com o que fazem, Deus tem um propósito, e aí o camarada vai lá, se desvia dos caminhos do Senhor. Ou o camarada vai lá, ele é teimoso, ele não quer seguir aquilo que Deus tem reservado para ele. Deus muda os seus propósitos de acordo com os nossos comportamentos. Nós gostaríamos da sua participação, nós gostaríamos da sua opinião. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida. Você pode mandar a sua opinião por lá, de forma digitada. Você pode também mandar a sua participação através da enquete que já está disponível no nosso YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, ou você também pode mandar a sua opinião através do nosso WhatsApp da Vida. Isso, áudio e vídeo de 30 segundos dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, no 12997472010. Tá fora do país, então coloca o 55 na frente do 12. Aí fica 55, 12997472010. Esperamos você lá no nosso WhatsApp da Vida e também através do youtube.com/Eu Tô Na Vida no nosso chat e também votando na nossa enquete que já está disponível lá no nosso YouTube, tá? Maravilha, então participe conosco, a sua participação ela é fundamental, ela é importante para nós. Hoje participando conosco ao vivo nos estúdios, pastor Marcos Moraes, também pastor Ezequiel Gomes, e no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Edildson Fontes. O nome é chique, Edildson. Edildson. Hã? Edildson, não é? É isso, Ed né? e Hudson, aí são dois, aí é dupla sertaneja, é o Ed e o Hudson. A gente já comentou isso com ele. Aqui é o Ed Hudson. Amém, então o Ed Hudson vai participar com a gente no terceiro bloco do nosso debate. Bom dia, pastor Marcos Moraes, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação é toda minha, eu agradeço por esta oportunidade, pastor Cláudio. E eu creio que hoje nós teremos aí um assunto bastante interessante para tratar, né? Que causa muita dúvida, né, para muitas pessoas. Será que pode? Será que não pode? Né? Quero agradecer essa oportunidade. Eu creio que vai dar para todos nós aprendermos um pouquinho. Maravilha. Pastor Ezequiel, bom dia, satisfação tê-lo conosco novamente. Bom dia, Cláudio, bom dia, produção. Prazer em conhecer, pastor Marcos. Uma honra para mim estar aqui com você hoje. Acabei de chegar, tô um pouco aqui esbaforido, como se diz, mas foi uma boa jornada aí de casa até aqui. Dormi bem mal essa noite, mas pela graça de Deus estamos aqui para realmente debater um tema extraordinário. Eu creio que eu e o Marcos vamos convergir em algumas questões, mas naturalmente tem uma certa divergência aí, uma relação muito interessante e complexa entre Deus e a história humana, a realidade humana. Vai ser muito legal.
Maravilha. E no terceiro bloco, repetindo, teremos a participação aí de 2 convidados, o Ed e o Hudson, estarão conosco no nosso terceiro bloco. Então vamos lá, os nossos convidados terão 2 minutos inicialmente para dar o seu pontapé inicial, ou seja, colocar o pezinho no assunto. Os propósitos de Deus podem mudar de acordo com os nossos comportamentos? Depois nós ouvimos os áudios tratando do assunto e voltamos, eles terão mais 4 minutos para desenvolver a sua linha de pensamento. Neste primeiro bloco, não há nenhuma interferência, cada um defende dentro do seu tempo, defende o seu ponto de vista. No segundo bloco, será o bloco do nosso embate. Começo então com o pastor Marcos Moraes, 2 minutos, querido, para o seu pontapé inicial. Bom, eu acredito que Deus, as nossas atitudes podem interferir no propósito de Deus, sim, porque Deus criou, né, o homem para ter um relacionamento com este homem. E nós observamos várias vezes nas Escrituras que um comportamento de uma pessoa mudou uma atitude de Deus. Por exemplo, lá no capítulo 32 de Êxodo, Deus ficou irado com o povo de Israel. E disse que, bom, Moisés, eu vou fazer um povo de você, um povo mais forte. Mas Moisés, ele fez o quê? Ele intercedeu e Deus ali não destruiu o povo. Então eu acredito que naquele momento houve uma mudança de propósito da parte de Deus diante daquela atitude de Moisés. É claro que os propósitos eternos de Deus é uma outra linha, mas eu digo que os nossos atos mudam muitas vezes o propósito de Deus na questão dessa comunhão, homem e Deus, né? Nós temos um outro exemplo também, quando Deus pede para Jonas ir a Nínive. Olha, vai lá e diz, 40 dias eu vou destruir a cidade. Nós conhecemos a história, né? Jonas fugiu, mas acabou indo. E o resultado foi que aquele povo se arrependeu e Deus acabou não destruindo, né, a cidade naquele período. É lógico que depois de 100 anos, a população que estava no momento não foi a mesma, né, não seguiram ou talvez não ouviram da história de 100 anos antes e Nínive acabou sendo destruída. Então, diante dessas posições, a gente vê que Deus, muitas vezes, ele pode sim mudar o seu propósito diante da nossa atitude, diante do nosso comportamento. Maravilha. Pastor Ezequiel, 2 minutos para suas considerações iniciais. Gostei muito das colocações do Marcos, concordo em grande medida, mas ao mesmo tempo eu gostaria de trazer uma perspectiva um pouco diferente, mas que também não é uma perspectiva calvinista, tá? Acho que eu e o Marcos vamos discordar da leitura calvinista, nesses pontos estamos bastante alinhados. Mas algumas coisas importantes são ser ditas, tá? Por exemplo, Hebreus capítulo 6 é um texto que trata, assim, dessa questão de uma forma bastante explícita. E aí, a partir do verso 13 até o 20, a palavra de Deus diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os que juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia entre eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte alento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, nesse caso, a palavra de Deus ela é muito explícita ao dizer que o propósito de Deus é imutável. Existe uma imutabilidade nesse propósito. Para a gente fazer a harmonia com o que o pastor Marcos está dizendo, além da gente diferenciar entre propósitos temporais e propósitos eternos, a gente precisa levar em conta que o propósito de Deus, ele é condicional, e aí resolve o problema. Então, desde a eternidade passada, Deus tem um propósito: abençoar e condenar. Abençoar o crente, o que for fiel, aquele que se arrepender dos seus pecados, e condenar aquele que, podendo crer, não crê, podendo ser fiel, não é fiel, e fazendo as coisas erradas. Nesse aspecto, o propósito de Deus é imutável.
O que muda é a minha posição nesse propósito. Então, se eu for fiel, o propósito vai na direção da minha bênção, da minha salvação. Se eu for infiel, vai na direção da minha condenação e da minha destruição eterna. E aí você resolve o problema. E não é o propósito de Deus que fica mudando de acordo com a minha atitude. É o fato de que, se eu ir no caminho de Deus, eu vou para um lado. Se eu for pelo caminho do diabo, eu vou por outro. Maravilha. Opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados. Nós vamos aos áudios tratando sobre o assunto. Um deles do pastor Enzo Perondini e outro do pastor Martosael Araújo. Vamos ouvi-los. Deus não muda os propósitos dele de acordo com comportamentos humanos, pela soberania dele. O que ele vai sim mudar é os comportamentos humanos de acordo com seus propósitos. Ali de Jonas em Nínive, que Deus, quando decreta uma sentença sobre uma nação, ou sobre um povo, ou sobre uma pessoa que seja, a mudança do comportamento da pessoa, o arrependimento da pessoa, ela faz que a sentença que Deus decretou não se cumpra. Então, quando o homem muda o comportamento, quando ele se arrepende, algo que ia acontecer ali como consequência do pecado do homem, Deus pode não trazer mais essa consequência. Sim, a minha opinião é que Deus pode mudar conforme os nossos comportamentos, vamos dizer assim, as nossas atitudes. Nós temos o caso de Moisés, que Deus mudou. Nós temos o caso de Davi, que Deus muda também. E nós temos o princípio do perdão. Uma vez que haja arrependimento, a sentença dada é revogada, né? Então Deus muda sim, muda conforme as nossas atitudes, vamos colocar dessa forma. Essa é a minha opinião. Bom dia a todos. Maravilha, então o pastor Martosael defendendo que sim, Deus pode mudar de acordo com o nosso comportamento, e ele menciona que se houver arrependimento, a sentença dada, ela é revogada. Já o pastor Enzo Perondini, ele diz que Deus não muda, e ele não muda pelo fato da sua soberania, que Deus muda o comportamento do homem segundo o seu propósito. E ele mencionou no final que quando o homem muda o comportamento, aí sim há uma mudança de estrutura. Bom, vamos voltar com os nossos convidados. O pastor Ezequiel terá agora 4 minutos para expor o seu pensamento, desenhar um pouco mais a sua linha de pensamento, para te ajudar na conclusão. Enquanto isso, você pode dar a sua opinião através do YouTube, Facebook, Instagram, /EuToNaVida, ou também através do WhatsApp da Vida, que é o 12-997-47-2010. 12-997-47-2010. Mande sua opinião para cá. Você pode mandar em áudio e em vídeo de até 30 segundos. Se for mandar em vídeo, coloca o celular na posição horizontal, deixa ele de lado, tá bom? Para que a gente coloque aqui no programa e você possa participar. Se for em áudio, aí você pode colocar o celular, você deitado, sentado, tá tudo bem, porque aí é só áudio. Manda para cá e participe conosco. Pastor Ezequiel, 4 minutos. Bom, muito legal. Esse tema é extraordinário, fantástico. E o ouvinte precisa estar alerta para o fato de que quando a gente discute temas como a soberania de Deus, a onisciência de Deus, os decretos de Deus, os propósitos de Deus, a própria noção assim, de que Deus é atemporal, de que Deus é onipresente, é onipotente, etc. e tal, nós somos envolvidos em muitas dinâmicas de complexidades lógicas, tá? Entretanto, Deus não nos deixou meramente com a nossa lógica para trabalhar com essas questões. A despeito da gente respeitar a opinião dos colegas, por exemplo, Matusael coloca que, sim, Deus muda, então Deus estava fazendo X coisa com Moisés, aí Moisés fez tal coisa, aí Deus mudou. A gente entende o que ele quer dizer. A gente concorda com o que ele quer dizer no âmago, mas as palavras estão um pouco infelizes. Então, por exemplo, Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. A ideia de que Deus é imutável, ela é muito importante por várias razões. Deus não surgiu, Deus não foi criado, Deus não aprendeu, Deus não se desenvolveu, Deus não é um ser de uma categoria darwinista, como que era um Deus mais ignorante lá no passado, aí ele fez Adão e Eva, vamos ver o que acontece. Aí fez lá, aconteceu, agora eu aprendi, agora a próxima vez eu faço diferente. Não existe esse tipo de conceito em Deus, por quê? Porque senão você inclusive atribuiria a ele imperfeição inicial.
Então, num segundo momento ele aprende alguma coisa, então quer dizer que no primeiro momento ele não sabia. Então quer dizer que ele está nesse processo, e inclusive existe a teologia do processo, que é exatamente a ideia de que Deus tem uma história, um desenvolvimento e etc. E a gente discorda disso, a gente mantém uma visão um pouco mais tradicional a respeito de Deus. E assim, mas uma coisa importante de dizer é, todas essas dinâmicas que são apontadas para dizer que os propósitos de Deus mudam, eles não têm exatamente ver com propósitos divinos, eles têm que ver com o fato de que Deus é um ser vivo, então Deus é o Deus vivo, que não é imune ao que acontece na criação e ele reage ao que acontece na criação. Isso realmente é uma coisa muito importante. Mas isso não é uma mudança em Deus. Pensa assim, olha, Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele perdoa o pecado e ele condena o ímpio, certo? Então vamos estabelecer o caráter de Deus desta forma. Diante disso, aí a história começa a acontecer. Então Deus cria o mundo, Adão e Eva vão lá e pecam. Veja, a atitude de Deus para com Adão e Eva é uma coisa antes do pecado e é outra coisa depois do pecado. Porque Deus, ele é capaz de fazer essa interação. Deus não é aquele que deu o start no universo e agora deixa esse treco sozinho aí porque eu não estou mais presente. Isso, inclusive, é um conceito bastante perigoso. Então, a interação entre Deus e a história implica um monte de coisa que, se eu não fizesse X coisa, Deus também não teria feito X coisas. Mas isso não é mudança de propósito, isso é a capacidade que Deus tem de agir nas coisas, de responder ao que a gente faz. Então, por exemplo, porque eu pequei, Deus enviou Cristo para morrer por mim, para me salvar. Se Adão e Eva nunca tivessem pecado, Cristo nunca teria vindo. Mas isso não é uma mudança em Deus, porque o caráter de Deus que fez com que ele viesse morrer por Adão e Eva e por todos nós depois do pecado, é o mesmo se a gente não tivesse pecado. Deus, ele é absolutamente o mesmo. Ele é amor, ele é justiça, ele é paz, ele é poder. Se não houvesse pecado, ele também seria justo. Mas não teria o pecado para ele condenar, para ele demonstrar a justiça. Mas isso não muda Deus. Porque senão você daí teria um problema bastante grave para dizer a respeito da essência da divindade. Maravilha. Pastor Marcos, 4 minutos para sua explanação. A realidade é, quando falamos em propósitos de Deus, é como eu disse no início, propósitos eternos, né? E o relacionamento que Deus tem com o homem. Os propósitos eternos de Deus ninguém muda, e nem Deus muda, porque um dos seus atributos é a imutabilidade, né? Deus não é um ser inconstante. Mas como a pergunta não definiu exatamente qual o propósito de Deus que pode ser mudado, eu entendo como esse relacionamento entre o homem e Deus, né? Por exemplo, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18, o texto diz assim no verso 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, essa mudança que eu estou interpretando aqui, não é uma mudança dos propósitos eternos, mas é uma, né? Nem da essência. Deus não pode ser alguém que muda toda hora. Mas eu digo assim, no seu relacionamento com o ser humano, Deus, ele muda. Né? Aqui ele está muito claro, se eu avisar e eles mudarem, com certeza não vou levar a cabo aquilo que eu estou pensando em fazer. Então, houve uma mudança ali? Houve. É lógico que é uma mudança dentro de uma situação e de um relacionamento Deus e o homem. Né? Então eu acredito que Deus, ele pode muito bem fazer essa mudança. Eu creio, até com respeito a nós, Deus criou o homem para que o homem tivesse comunhão, né? O homem pecou, né? De tal forma que do pecado até o dilúvio, Deus esperava que o homem agisse de que forma? Pela sua mente, né? Do bem, porque agora ele tem um conhecimento do bem e do mal. Ele não agiu bem. O que Deus decidiu? Vou destruir, né? Aquilo que eu criei para ter comunhão comigo, aquilo que eu criei para descer no jardim e conversar, agora eu vou ter que destruir. Mas ele olhou um lá e falou, tem um lá que vale a pena, vou continuar. Então, eu acredito que Deus sempre está num trabalho, até a nossa própria salvação.
qual que é a sentença sobre a humanidade? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus muda de posição. Ao momento que eu ouço o Evangelho Santo de Jesus Cristo, reconheço o meu pecado, aí nós chamamos de adoção, né? Aí nós passamos de ser aquela criatura que vive simplesmente pelo seu livre-arbítrio para viver uma vida com Deus. Deus muda de posição acerca de mim. Ele falou, você já não está mais destinado à condenação eterna. Você agora tem um outro relacionamento contigo. Então é nesse aspecto que eu proponho que realmente Deus, diante da nossa atitude, ele muda sim. Tem um outro texto em Amós, né, na visão da locusta, né? Ele também diz lá, não vou fazer mais isso. Ele estava disposto a destruir, mas ele falou, não, se eu, havendo a mudança de posição, há uma mudança de posição minha em relação àquela situação, em relação àquela vida, em relação àquela nação. Então, nesse ponto de vista de relacionamento Deus e o homem, eu acredito que há sim uma mudança. Deus está sempre disposto a mudar e dependendo da nossa do nosso comportamento. É lógico que nós não vamos entrar aqui na questão de calvinismo e arminianismo, porque isso aí é uma discussão que é muito longa e, né, ninguém vai chegar a um denominador comum. Até porque... O senhor é arminiano ou calvinista? Olha... Só desculpa perguntar. Não, já tá mudando até o debate já. Não é que é mudança, é porque entra, né? Quando fala em relacionamento com Deus e propósito de Deus, isso entra também. Eu vou falar que nesse quesito eu não sou nenhum nem outro. Perfeito. Porque as escrituras estão cheias, repletas de textos que apoiam os dois. Perfeito. Então eu acredito que Deus deixou isso pra gente ficar aqui assim, ó, debatendo, conversando. Moral da história, o senhor é um calviniano. Vamos fazer o seguinte, nós vamos então a um rápido intervalo, voltamos já no segundo bloco, o bloco do embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de interromper a fala do outro e eu também, para te ajudar na discussão deste tema. Os propósitos de Deus podem mudar de acordo com os nossos comportamentos. Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Vamos ao intervalo e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. Se tem debate, tem vida. E tem a sua participação no Debates da Vida. Já mandou seu áudio, seu vídeo? Ainda não? Então pode mandar pra gente pelo 12 997472010 e também participar através do youtube.com/youtubernavida lá no chat e também da nossa enquete. Já votou? Ainda não? Tem muita gente que talvez está lá no nosso YouTube, Cláudio, mas ainda não votou na enquete e também não deu aquele joinha. Maravilha, então entre, participe conosco, vote na nossa enquete, clica no joinha, participe. O número tá aumentando aqui, ó, já batemos aí 15 mil inscritos. Tá sendo muito bom, muito obrigado pela participação de você. Pouco. Então se inscreva no canal, clique no sininho, clique no joinha e compartilhe para que mais pessoas participem aqui do nosso debate. Vamos lá, o propósito de Deus, ele pode mudar de acordo com os nossos comportamentos? 55% estão dizendo que sim e 45% estão dizendo que não. Então estamos praticamente aí num empate técnico. Repetindo, 55 dizendo que sim e 45 estão dizendo que não. Vamos à participação dos nossos ouvintes. Nós temos participação em áudio, nós temos participação em vídeo. Poxa, que legal, hoje tem 2 participações em vídeo aqui. Vai lá, Simone. Vamos lá, tem 2 vídeos. Tá tudo ok, Jonas? Os 2? Então vamos lá. O vídeo do pastor Reginaldo, do Giovan Martins de São José dos Campos, áudios do Oséias e também do Daniel do Paraná. Vamos lá. Olá, Rádio Vida, muito prazer, aqui é o pastor Reginaldo de Caçapava da Igreja MEP, um abraço a todos aí. Propósito eterno não muda, mas quando Deus diz, vou destruir, o homem se arrepende, ele não destrói. Temos Nínive, temos Sodoma e Gomorra como exemplo. Deus falou, vou destruir. Se tiver 30, 40, se tiver 15, 10, não destruo. O povo se arrependeu, não vou destruir. Ao mesmo povo que ele não destruiu, depois veio a pecar, destruiu o povo de novo de Nínive. Então Deus muda sim. Meus queridos, dizer que sim, de certa forma, não coloca em xeque a onisciência de Deus. Por exemplo, quando o Senhor faz uma promessa a alguém, ele não o faz baseado
estado atual daquela pessoa. Ou seja, ele conhece todos os processos, o momento de fraqueza, o momento em que talvez a própria pessoa não acredite no cumprimento daquela promessa, mas no fim ela acaba se cumprindo, porque quando Deus o fez sabendo de todos os caminhos que aquela pessoa iria passar até chegar no final e o cumprimento da mesma. Na minha opinião, eu creio que Deus pode mudar sim. Deus mudou com o rei Ezequias e no mesmo momento que Deus falou que ia matar, Deus falou que ia acrescentar os anos de vida dele. Então eu creio que Deus muda sim. Olá, bom dia a todos os debatedores da Rádio Vida, todos os telespectadores e ouvintes. Eu sou Daniel Pernambucano, estou falando aqui de Curitiba, no Paraná. E a minha opinião é que Deus não muda. A palavra de Deus diz assim, Deus não muda, por isso que nós não somos consumidos, né? Então Deus não muda o seu caráter, Deus não muda a sua lei, Deus não muda os seus desígnios, né, de salvação para o homem. Deus apenas poupa o homem de alguma coisa que ele vai sofrer, alguma calamidade, se o homem se arrepender, assim como ele poupou também a vida ali do Ezequias, do rei Ezequias. Vamos lá, tá aí então a opinião dos nossos ouvintes. Obrigado ao Daniel, obrigado ao Oséias, obrigado ao Giovão, obrigado ao pastor Reginaldo. Interessante, Daniel Pernambucano do Paraná. Então, quer dizer, Pernambucano no nome, Paraná, tá na outra extremidade. Obrigado pela sua participação, Daniel. Temos aqui também o Wilson Fernandes, logo ali do Canadá. Não dá para crer que Deus age como nós, através de meritocracia. Somos abençoados por sua graça. Rafael Ramos, em Êxodo, quando Deus se irou com o povo, caso ele fosse fazer um povo da descendência de Moisés, seria uma mudança do meio para alcançar o propósito fim. Contudo, o propósito permaneceria intacto. O propósito do Eterno não muda. O que pode mudar é o tempo para realizar os seus propósitos e os meios que ele utiliza para efetivá-los. Renato Silva, entendo que no contexto macro, mudar o propósito de Deus é impossível. Já no contexto micro, vejo possibilidades. Bom, maravilha. Opiniões então aí dos nossos ouvintes. Você pode mandar a sua opinião para cá. 12997472010, áudio e vídeo. Obrigado pela participação de vocês. Até 30 segundos e também pode mandar digitado. Aí você pode mandar pelo WhatsApp, 12997472010 e também pelas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida. Vamos então aos nossos convidados. Agora é o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade de se posicionar. E eu já começo aqui, eu volto no posicionamento no questionamento feito pelo Giovan Martins. Obrigado, Giovan, pela participação. É legal no vídeo que a gente começa a ligar a voz à pessoa, né? A gente ouve a pessoa, vê digitada a opinião, mas no vídeo a gente conecta tudo. Obrigado pela participação. E ele diz o seguinte, se nós dissermos que sim, nós não estamos colocando a onisciência de Deus em xeque, senhores? Dependendo da forma como se entende, sim. Uhum. Mas acho que não é exatamente a posição do pastor Marcos, certo? Alguns teólogos que acreditam, por exemplo, no teísmo aberto, eles vão um pouco nessa direção. Como se Deus não soubesse o futuro e aí ele vai aprendendo, como eu estava falando da teologia do processo no começo. Mas essa é uma visão minoritária e a maioria de nós entende que, em função da onisciência de Deus, Deus de fato ele já sabe o que vai acontecer. Então todas as promessas condicionais, Deus chega e fala para Nínive, né? Eu vou destruir você, mas ele sabe que aquilo é condicional. E aí eles vão lá e se arrependem e Deus muda aquela postura. Não quer dizer que Deus queria fazer uma coisa errada e ele se arrepende de fazer uma coisa errada. Quer dizer que ele ia destruir se não se arrependesse e com o arrependimento deixa de destruir. Mas ele já sabia o que ia acontecer, não é isso? Eu acredito que a grande questão aí é a questão de propósitos, né? Propósitos eternos, né? E propósitos temporais, porque nós vivemos de um relacionamento com Deus. Então, o propósito de Deus com o povo de Israel não queria mudar, não vai mudar, porque é um propósito eterno. Mas o seu relacionamento com o povo, sim, né? Ele iria destruir o povo. Ele não sabia? Sabia. Mas o que o povo tem? O que nós temos?
Nós não temos o livre-arbítrio para agir. Não, tudo bem, mas então foi Deus que mudou de acordo com o povo ou o povo que mudou de acordo com Deus? O povo, naquela ocasião, não foi nem diretamente o povo. Quem fez com que Deus mudasse de opinião foi o Moisés. Então, mas Deus muda de opinião? Não, mudou de atitude ali. A Bíblia, geralmente, muitas vezes a Bíblia diz assim, e arrependeu-se Deus. O que é o arrependimento de Deus? É uma mudança de posição. Não é um arrependimento. Dessa forma também, pastor Ezequiel? Um arrependimento igual humano. Mas tá decidido, eu vou destruir vocês. Ah, mas vocês mudaram. Ah, então eu não vou fazer mais isso, não vou destruir mais você. Não é uma mudança de posição? Não, eu entendo perfeitamente a lógica, mas o problema é que isso não precisa ser trabalhado no nível da mudança do propósito, como eu expliquei no começo. O propósito já de início é abençoar o que for fiel e julgar o que for infiel. Então, na relação entre Deus e Israel, enquanto Israel está sendo fiel, é bênção, é salvação, etc. No momento que Israel é infiel, Deus julga, condena, manda pro exílio. Não, Deus julga e condena, mas ele mudou o seu posicionamento? Não muda o propósito, de nenhum momento. E aí, pastor Marcos? Não, mas veja aí. Eu falei no caso de quando Deus disse que vai destruir, eu vou destruir vocês. Então vamos no caso de Nínive. Deus falou, vou destruir. Sim, e Deus iria destruir aquela nação. E aí, como o povo mudou de posicionamento... Mudou de posicionamento que Deus destruiu? Não, eles continuaram. Né? Ok, mas Quem então... se decepcionou foi o Jonas. Então, mas aí eu acho que é exatamente o ponto colocado pelo Giovan. Se Deus, então, ele... Mas aí nós estamos falando, pastor, de um relacionamento ali naquele momento entre aquele povo e Deus. Não estamos falando como o pastor Renatinho falou agora, um abraço para o pastor Renatinho, de uma questão macro, de uma totalidade. Mas na questão micro do relacionamento ali, naquele momento, naquela época... Tudo bem, mas a colocação é, se Deus então falou o seguinte, Jonas, vai lá e diga ao povo que eu vou destruí-los. Sim. E aí o povo se arrependeu e Deus mudou, então Deus não sabia que isso ia acontecer? Sabia, mas se Deus não fala, eles não se arrependem. Não. Ok, então quem mudou foi o posicionamento de Deus ou o posicionamento do povo? Do povo. Então é o povo que mudou, não foi Deus que mudou? Não, eu acredito que é uma mudança dupla, né? O povo mudou e Deus falou, bom, agora também não vou fazer mais aquilo. Então, agora também, eu já não estou colocando então Deus nessa questão temporal, ou seja, Deus agora ele está de um jeito, aí agora você mudou, Deus vai e muda de outro. Deus não é assim. Se for que só vou depender da onisciência de Deus, a coisa vai ficar meio esquisita, né? Por quê? Porque Deus já sabe, então, para que eu vou falar? Eles já vão se arrepender. E aí, pastor Ezequiel? Sim, tem esses problemas sim, é fato. Tá, mas e como resolver esse problema? Não, porque se eu não resolvo esse, eu tô colocando Deus, então, como não tendo esta onisciência. Não, então, a solução desse tipo de dilema lógico é a gente preservar a onisciência de Deus, que Deus já sabe de antemão o que vai acontecer, mas que exatamente em função de saber, ele confronta a humanidade, inclusive para promover a mudança que vai mudar as circunstâncias. Ponto. Então, esse é o ponto. Então, o que o senhor está dizendo não foi Deus que mudou, quem mudou foi o povo. Exatamente, o propósito de Deus nunca muda. É como um pai e mãe, o pai chega lá e fala para a criança o seguinte, se você não fizer a lição, você não vai viajar. Pra inspirar o menino a fazer a lição. Pra inspirar que ele faça a lição pra viajar. Exatamente. Não quer dizer que ele não iria viajar. Exato, mas se não fizesse, o pai poderia dizer, então, não vamos viajar. Ué, mas ele já sabe que vai, né? Isso, Ou então é o seguinte, ou então não vão nem colocar o viajar. A relação humana é um pouco diferente de Deus. Isso, mas se você não fizer, eu vou te dar uma surra. O moleque fala, caramba, pera aí, eu vou tomar uma surra, meu. É melhor eu fazer, porque senão eu vou tomar uma surra. Eu sei, houve um convencimento da parte do pai. Sim. Exatamente. Sim. Claro, os humanos, eles erram um pouco nessas dinâmicas, a gente não pode se comparar com Deus, Deus tem perfeições que o ser humano não tem, mas é importante a gente resguardar a onisciência e o propósito imutável de Deus, exatamente para não cair nessa coisa de que Deus está mudando o tempo todo, porque os seres humanos estão mudando. E até porque o povo de Nínive não sabia que Deus era onisciente. Sim, o povo de Nínive pode não saber muita coisa, né? Entendeu? Então, quer dizer, ele falou, e se o povo não se arrependesse, o que ele ia fazer? Ele ia destruir? E Jonas sabia, né? Que é uma coisa, eu sabia que o senhor ia perdoar, o senhor mandou eu vir aqui. Então, se o próprio Jonas sabia. Você entendeu? Mas ali naquele momento ele não mudou?
Deus mudou? Não, ele falou, vou destruir. Se ele não destrói, ele não mudou de opinião? Não, agora vamos já que vocês Então mudaram. Deus mudou de opinião? Não, sim. O senhor concorda com isso, pastor Ezequiel? Não, eu discordo, mas é porque o problema é a narrativa, né? A análise da narrativa. Se você analisa a narrativa de uma perspectiva, de uma interpretação de texto mais de forma fundamentalista, você pode cair nessa conclusão, sim. Mas no final, tem que entender o onisciente por detrás daquilo, que sabe que eles vão se arrepender e não vai destruir. Então, pro senhor, Deus não muda de opinião? Não mudou, claro que não. Pro senhor, Deus muda de opinião? Em determinado momento, sim. Ele decreta uma coisa, você se arrependeu... Mas se é um decreto, como é que ele muda? Não, ele falou, tem o C, né? C, fala pra eles que eu vou destruir. Então, mas vamos sair de Jonas, vai. Vamos lá pro rei Ezequias. Ótimo exemplo. No rei Ezequias, eu não me recordo, me corrija se eu estiver errado, mas eu não me recordo de haver uma condicional. Ele só manda o profeta ir lá e dizer para ele o seguinte, prepara, arruma a tua casa, que você vai morrer. O profeta vira pro lado e começa a falar assim, poxa, quanta coisa que eu fiz aí. Não, o profeta sai. Quando o profeta sai no corredor, aí o rei Ezequias, ele vai lá e fala, Senhor, se eu tenho sido reto diante de ti e ele fez tal, muita aumenta coisa, os meus dias. Ok, mas Deus não deu condicional aí. Deus só decretou. Prepara as coisas, prepara a cara que você vai morrer. Só que ele falou, já que ele volta lá, vou dar mais 15 anos. Isso. Então, Deus, naquele momento, Deus não matou ele, permitiu que ele morresse naquele então período. Deus mudou de ideia. Mudar de ideias não é mudar de ideia, é naquela situação que eu digo. Naquele então momento. nessa situação Deus mudou de ideia? Mudou. Pastor Ezequiel. Não, mas a questão é o seguinte, cara, você percebe essa coisa do rei Ezequias, uma dinâmica ainda mais interessante. Porque ele, em tese, Deus fala que ele vai morrer. Aí ele avalia a sua vida e ele pede misericórdia a Deus e Deus concede. E depois, Ezequias comete um erro terrível lá com a embaixada de Babilônia, que vai lá ver as coisas, e aí meio que o rei atribui aquilo meio que a ele, a grandeza dele. Tá vendo o meu reino aqui, ó? E aí, em função disso, vai ter o cativeiro babilônico. Claro, não é só por isso, mas... o pior filho dele, Manassés, que vai, né? Exato. Será que Deus não sabia? Ele vai viver, ainda vai nascer um pior que vai colocar o povo 50 anos, né, numa idolatria, vai me aborrecer 50 anos. Então você vê assim, ó, que, por exemplo, existe uma dinâmica condicional, sim, existe uma reação de Deus às coisas, mas não é uma mudança de propósito. No final, o que você aprende é que Deus reage ao que o ser humano faz sem mudar na sua essência. Isso é uma coisa muito importante, porque Deus é Deus vivo. Então ele não é um Deus alheio. Isso é uma coisa importante. Agora, se você fizer uma leitura muito antropomórfica das coisas, você tem essa impressão que Deus pensava uma coisa, agora pensa outra. Mas na verdade não. Deus já sabia o que ia acontecer, provoca a situação, reage ao que o ser humano faz, e no final das contas, o que se percebe? Que se Ezequias tivesse morrido antes, talvez teria sido melhor. Então, mas e aí? Então Deus mudou por um propósito ou Deus não mudou? Não, eu acredito que naquele momento ele mudou em questão daquela pessoa, ó. Ia acontecer, mas não vai acontecer agora. Talvez não seja a palavra propósito, até porque, como eu disse, qual o propósito que a gente está discutindo aqui? O propósito do relacionamento diário ou o propósito eterno? Eu diria os propósitos, né? Se Deus muda os seus propósitos, aí em cima disso a gente faz essa diferenciação. Então. Porque é difícil a gente colocar essas questões, porque mais cedo ou mais tarde, as questões do dia a dia também vão estar incluídas nas questões dos propósitos eternos, né? Então, por exemplo, Deus tem o propósito da nossa salvação. Mais cedo ou mais tarde, isso tem que alcançar a gente na realidade histórica da vida, quando a gente vai se batizar, a gente vai aceitar Cristo, a gente vai mudar de vida, a gente vai vencer uma tentação e um pecado. Porque também, se for uma coisa só etérea e teórica, do tipo assim, né? O propósito no tete-a-tete aqui, Deus muda, mas lá por detrás não muda. No final das contas, isso é complicado, porque a gente precisa entender que os propósitos eternos estão se cumprindo na realidade histórica. Então, mas a pergunta é se Deus realmente muda, né? Porque a gente olha esse ponto, né? Então tá bom, então na nossa realidade aqui muda, mas lá ele não muda. Aí eu acho que fica mais complicado ainda. Fica mais complicado. Então a solução é Deus não muda, mas ele interage. Mas o pastor entende que muda. Mas eu acho que aí é um problema da leitura do que implica essa mudança. Porque, de fato, no fato de que Deus reage às coisas, a impressão que passa é que Deus muda. Opa, peraí. Então agora eu quero ouvir o pastor Marcos. Isso, não é uma realidade, é uma impressão. Então o senhor entende que Deus muda ou que a impressão é de que Deus muda? Eu acredito que Deus muda quanto à sua sentença naquele momento.
Então não é impressão. Não, eu acredito que ele muda porque ele não faz aquilo, ó. Eu vou fazer, mas diante dessa atitude eu não vou fazer. Então não é impressão. Ele mudou. O senhor é mudança mesmo, real. Ele teve uma mudança, não. É que a gente expressa uma mudança como um sentimento humano. Mas nós estamos falando de Deus. Não é? Não, tudo bem, mas... Não é uma mudança, vou destruir, vou fazer isso. Quantas vezes Deus quer fazer uma coisa e depois, diante da circunstância, da mudança das pessoas, ele não acaba fazendo aquilo. Então, para mim, ele mudou. Ele mudou, mesmo ele sabendo... Então, mas será que esse mudou não está no que o pastor Ezequiel falou? Porque nós estamos traduzindo para Deus... Não, porque nós estamos traduzindo para Deus um sentimento humano. Igual quando fala do arrependimento. É o antropomorfismo, né? Isso. É o antropomorfismo. Aí no caso seria o antropopatismo, né? O antropomorfismo da forma, né? Que a gente atribui a Deus formas humanas. E o antropopatismo dos sentimentos. Teve uma mudança de posição. Teve uma mudança de posição ali, ele teve uma... Agora, se essa mudança de posição estava dentro do propósito dele... Aí que é difícil saber. Então, essa é uma ótima questão, porque se você tem um propósito que inclui as possibilidades, o propósito nunca muda. Se você vê a mudança da reação divina, aí você entende que aí poderia haver mudanças de propósito. Então, eu acho que a gente tem que se comprometer com o fato de que o propósito de Deus, ele já inclui de antemão as hipóteses. Sim. E aí Deus reage ao que o ser humano faz. Bom, deixa eu ouvir os ouvintes aqui. Nós temos 3 áudios, Simone. Vamos aos áudios dos ouvintes. 2? Então o outro vai. ainda não chegou. Do João Lúcio, de Tapecerica da Serra, e também da Denise, lá da Bahia. Vamos ouvi-los. Bom dia. Como podemos compreender o fato de Deus não mudar diante de algumas passagens bíblicas? A morte do rei Ezequias, né? A sentença ele chegando para ele, depois da oração, o profeta volta lá e muda a sentença. Sobre a Nínive, a situação de Nínive, situação do povo sair do Egito com a promessa de entrar na terra prometida e acabaram não entrando, apenas Josué e Caleb e a turma dos 20 anos, entre muitas passagens. Como compreender isso? Bom dia, pastor. Não é que Deus pode mudar. Deus ele vai continuar com o propósito, mas a gente vai sofrer consequências pelas nossas ações, né? Deus falou que para Abraão que ia dar um filho a ele, mas ele fez o quê? Antecipou, Agar engravidou, mas não teve consequência? É isso, mas Deus não mudou o plano que tinha com a gente. Só que às vezes tem consequência para a gente não andar, né? Pelaquilo que Deus criou pra gente. Maravilha, temos também aqui o Lucas Mateus. Se Deus mudasse o seu caráter e os seus conceitos, a gente tinha sido destruído. Jefferson Freitas, a escolha de Saul como rei a pedido do povo não seria uma mudança, visto que no coração de Deus era Davi? Luiz Costa de Souza, Deus não muda no aspecto da justiça, da verdade e do amor. Temos mais 2 áudios, mas daqui a pouquinho a gente coloca aqui os áudios. Você pode continuar participando através do 12-99747-2010, mandando áudio ou mandando vídeo, ou também mandando a sua participação digitada no WhatsApp da Vida, 12-99747-2010, e também através do nosso YouTube, Facebook e Instagram. Lembrando que você pode também, no caso do YouTube, participar da nossa enquete. Os propósitos de Deus podem mudar de acordo com os nossos comportamentos? O primeiro áudio, pastores, aqui do João Lúcio, de Tapecerica da Serra, ele faz exatamente a citação dos personagens que nós falamos aqui. Do rei Ezequias, Nínive, o povo no Egito, e ele pergunta como compreender que Deus não muda de acordo com essas passagens bíblicas. Então o posicionamento dele me parece estar alinhado com o que o pastor Marcos está trazendo. Então eu começo pelo pastor Ezequiel. Se a gente perguntasse se a atitude de Deus muda de acordo com os comportamentos humanos, não teria nenhum problema e nenhuma polêmica. Porque aí Deus reage ao que o ser humano faz. Se você seguir num caminho X, Deus vai fazer X. Se você fizer um caminho Y, Deus vai fazer Y, sem problema nenhum. O problema é que quando você atribui isso aos propósitos divinos, você entra um pouco na discussão sobre a onisciência de Deus e o bom caráter de Deus, vamos dizer assim. Porque se Deus muda de propósitos, é como você mudar de objetivo de vida. É diferente de você mudar numa circunstância pequena, numa situação que você precisa responder a ela, entende? Por exemplo, assim, sei lá, eu tenho hoje o propósito de pregar o evangelho.
Se amanhã eu mudar de propósito e o meu propósito for pregar o contrário do evangelho ou não mais pregar o evangelho, você tem uma mudança na essência, nos rumos da minha vida. É uma coisa muito mais íntima e muito mais profunda do que algo do tipo assim: cara, meu propósito é comprar um carro, perdi o emprego, opa, meu propósito agora é conseguir um outro emprego. Entende? Você tem uma mudança que ela é totalmente plausível, e Deus, ele é descrito nesses contextos de mudança a Bíblia inteira. O Deus é uma coisa antes da queda, é outra coisa depois da queda, é uma coisa aqui numa situação X, outra ali, mas é o mesmo Deus, é o Deus imutável que está punindo um e salvando o outro. Ele está ferindo um e está curando o outro. Ele está salvando um e perdendo o outro. Aí de acordo com essas questões de forma ampla e que correspondem a um propósito imutável, que no final das contas é o quê? É a sua glória e a salvação da humanidade. Isso nunca muda, nunca vai ter um momento que Deus vai dizer assim: ah não, agora eu cansei de buscar a minha glória, vou buscar a glória do Ezequiel, do Cláudio, da Simone, de quem quer que seja. Isso nunca acontece. Agora, dependendo do que a gente fizer na nossa vida, aí Deus vai reagir de uma outra forma. E isso acontece. Mas aí você tem que diferenciar as atitudes práticas daquilo que ser um propósito do coração de Deus. Se a gente for para... queira ou não, a gente acaba batendo muito na questão do arrependimento de Deus. Quando Deus fala, por exemplo, que se arrependeu de ter feito o homem. Neste caso, pastor Marcos, arrependeu de fazer o homem. Deus... A gente não estaria limitando o poder de Deus? Não, eu acredito que não. Esse arrependimento não é... eu me arrependi de ter feito o homem. Não é esse o arrependimento. Foi uma mudança de atitude, né? Deus criou o homem para abençoar. Eu vou ler um versículo aqui, eu acredito que vai clarear um pouquinho. Olha só. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é uma mudança, ó? Porque eu penso, veja bem, pastores. Então, mas é uma mudança? Veja bem. Deus tem um plano eterno. A salvação do homem. Para executar esse plano de salvação, Deus, a partir depois da queda, até o capítulo 11 de Gênesis, ele vai tratar com a humanidade universal, a história. A partir do capítulo 12, ele vai tratar com quem? Com Israel. A Israel era governado por quê? Pela lei. Se vocês obedecerem, vocês vão ser cabeça de nação, vocês vão ser... Agora, se vocês não obedecerem, é castigo. Deus tem um plano aqui, só que para chegar ao final desse plano, está correndo uma história de relacionamento. Uma história de relacionamento de Deus com o homem. Então o senhor está dizendo que esse plano final, ele não muda. Não. Mas essa história no meio do caminho, isso. Aí Deus vai mudando. Porque eu tô levando para o lado que não é propósitos eternos. Não, propósitos relação. Porque se eu estou falando das minhas atitudes mudarem o propósito de Deus, não o propósito eterno da salvação, mas esse relacionamento que eu estou aqui. Se eu andar corretamente, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer, mas se eu não andar, a gente chama hoje de lei da semeadura, mas é a ação de Deus. Então, nesse relacionamento da história, para chegar no cumprimento total do plano de Deus, Deus, muitas vezes, como o pastor Ezequiel disse, muitas vezes Deus mudou ali, falou, não vou fazer isso, mas não vou fazer mais por causa disso. Então é esse relacionamento que eu tô dizendo. Não estou falando que Deus muda no seu caráter moral, que Deus muda... Não é isso. Deus é imutável. Uma das coisas, ele é imutável no seu plano de salvação, no seu plano de redenção. Tá. Agora, nesse relacionamento Deus e homem, ele muda assim. Se eu mudar a favor do arrependimento, a favor daquilo que ele quer, ele pode mudar de posição quanto à minha vida, sim. A pergunta que fica na cabeça tá bom, então... Com relação ao plano final, não muda. Mas neste meio, as coisas, Deus pode ir mudando. A impressão que pode dar, tô dizendo que dá, mas pode dar, é de a pessoa falar, não, peraí, então Deus ele fica lá de cima assim, vamos ver como que ele vai agir. Agiu desse jeito. Então agora, ok, vou salvar. Agora agiu do outro. Não, então eu não vou salvar. Você lembra que eu disse que o que regia Israel com Deus? Não era uma lei? Não era uma lei. Obedeceu, fez o que é certo, né? E fez o que é errado. Então, essa é a consciência do bem e do mal. Fiz o que é certo, eu tenho a consequência certa. Sim. Fiz o que é errado, tenho a consequência errada. Agora, Deus, ele fica olhando e falando, peraí, então, errou, então agora não, então agora eu vou fazer tal coisa. Não errou, agora eu vou fazer tal coisa. Nós não estaríamos dizendo que Deus, ele não sabe o que vai acontecer? Mas aqui nós estamos falando em situações específicas.
Eu não estou falando que Deus faz isso de modo global, não. Nas situações específicas que nós vemos nas Escrituras. Não, ok, nos textos que nós lemos, mas isso se reflete para a humanidade. Sim, a humanidade hoje. Aí nós vamos entrar em outro assunto. Hoje eu sou um cristão. Certo. Se eu andar certinho, se eu cumprir, é lógico que nós não somos perfeitos, mas se eu cumprir a lei de Deus, eu estou salvo. E se eu confessar Jesus, mas não fizer nada daquilo que Deus quer? E aí? Então, mas aí depende. Se o senhor é calvinista ou arminiano? Depende, a resposta vai estar errada. É por isso que eu estou falando para você entendeu? Então, não estou falando que Deus é um ser volúvel. Conforme a música toca, eu tenho... Não é isso. Ué, mas se a pessoa ela não faz, Deus age de um jeito. Se ela faz, Deus age de outro. Deus está esperando a sua reação para depois ele reagir. Não, sim, também. Então ele está esperando. Por quê? Se Deus está esperando, ele não sabe o que vai acontecer. Se o povo se converter, ele faz o que ele sabe. Se não se converter, ele deixa parar. Mas esse tipo de lógica, Cláudio, são impressões humanas a respeito de uma questão que de fato é complexa. Intuir a onisciência de Deus é uma das coisas mais malucas que a gente pode parar para pensar. Sim. Porque é aquela coisa, no espaço de 1 segundo ou de 1 milionésimo de segundo, Deus sabe não somente tudo o que existe, mas o que existiria em circunstâncias diferentes, que tem que ver com o conceito molinista do conhecimento médio. Então, não é nem só que Deus sabe tudo o que está acontecendo agora. Deus sabe o que aconteceria se o metrô que eu vim, cheguei aqui em cima da hora, tivesse atrasado 5 minutos. Já seria um outro debate, porque você chegou 5 minutos depois, você teria que enrolar 5 minutos aqui, muda a história. 1 minuto para mais, 1 minuto para menos, eu poderia ter sido atropelado 5 minutos se o metrô tivesse chegado, sim, mas deve ir além então. Então ele sabe o que aconteceria. Isso. E ele sabe, inclusive, que não aconteceria. Que não aconteceria. Então, assim, é a coisa mais doida que você puder imaginar na face da Terra. É o que Deus sabe ou não sabe. A grande questão é que nós, seres humanos, finitos, queremos entender um Deus eterno e infinito. E a gente quer colocar Deus dentro das nossas concepções, né? Porque dentro das nossas interpretações. Mas Deus é muito mais que isso. A gente tá aqui há 1 hora. Eu diria que a grande questão é que eu tenho que ir pro intervalo. A grande questão é que eu tenho que ir pro intervalo e a gente volta já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Neste domingo às 10 da manhã, teremos um encontro com o Pai na Bíblica Vida em São José dos Campos. Abra o seu coração e aceite o nosso convite para uma manhã de renovo. E creia que uma única palavra pode mudar toda a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos, às 10 da manhã. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. O que a nossa cidade precisa para avançar? Trabalho mais perto de casa? Melhor infraestrutura? Menos poluição? A lei que orienta essas escolhas é o Plano Diretor. Chegou a hora de revisarmos essa lei pensando nas necessidades atuais de São Paulo. Participe das audiências públicas presencialmente ou pela internet. Saiba como participar em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. Vida FM. Vida. Deixados para trás. O início do fim chega aos cinemas dia 27 de abril. Em uma jornada emocionante de fé, esperança e salvação. Se alguém me dissesse que milhões de pessoas iriam desaparecer, eu teria dito que elas eram loucas. Foi o arrebatamento? Sim, foi. Descubra o que acontece quando milhões de pessoas desaparecem sem deixar vestígios. Quando tudo acabar, metade do mundo vai estar morto. Assista Deixados para Trás. O início do fim. Dia 27 de abril. Somente nos cinemas. Classificação 14 anos. Música boa. Toca na vida.
Sejam todos bem-vindos ao melhor lugar para ampliar o conhecimento, desenvolver o caráter dos seus filhos e aprender com princípios cristãos. Sejam bem-vindos ao Centro Educacional Vera Magaldi. O Centro Educacional Vera Magaldi conta com o sistema Mackenzie de ensino e trabalha com metodologia da abordagem educacional por princípios. Matrículas abertas para 2023. Matricule o seu filho já. Mande um WhatsApp agora no 12 99678 3003. Centro Educacional Vera Magaldi em São José dos Campos. Uma escola alicerçada em valores cristãos. Um lugar de valor. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Fim de semana chegando e você já sabe. A galera da Bíblica Vida toma conta aqui dos 96.5. Se liga nessa programação. Às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Às 11 começa o Bíblica no Ar. À 1 da tarde começa o Juntos em Família. Às 2 tem o encontro da galera no Nave. Eita, que assim o fim de semana fica completo. Completaço. Tem programação pra você e toda a família. E mais. Domingo às 10 da manhã rola a transmissão ao vivo do culto de celebração em família. Aqui nos 96.5 da Vida. Bíblica Vida. Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida, a rádio que você mais ouve. E agora vamos falar de um assunto muito importante, então preste atenção. Importante porque vamos falar de saúde, né, Cláudio? Simone, você sabe por que o ômega 3 da Fontale é o mais indicado pelos profissionais de saúde? Conta pra mim. Por quê? Não tem nem ideia? Não. Vamos lá. Mais de 15 anos de mercado. Mais de 15 anos de mercado. É anti-refluxo. Então tem muita gente que parou de tomar ômega 3, por quê? Tomava ômega 3, daqui a pouco o camarada tava lá rotando peixe. Aquele gosto de peixe. Aquele gosto horrível. Já, viu? Volta, arde a garganta. Então a Fontale, ela desenvolveu uma fórmula que é anti-refluxo. Pra vocês terem uma ideia, a minha esposa, ela é meio natureba, né? A Elisângela, tudo ela gosta de coisas naturais, preventivo e tal. E aí ela me dava um ômega 3 que não era da Fontale. E aí eu tomava, chegou uma hora que eu falei, amor, não quero tomar mais esse negócio não. Ela falou, por quê? Falou, meu, é horrível. Eu tô no programa, tô no ar, me vê aquele gosto de peixe na garganta. Não quero mais. E aí descobrimos o ômega 3 da Fontale. E aí, detalhe, sabe como que eu fazia? Aí ela começou a arrumar um jeito. Ela falou, vou arrumar um jeito pra eu tomar. Aí eu almoçava. Quando eu dava a primeira, a segunda garfada, aí ela vinha, ó, toma isso aqui agora. Eu falei, não, é o ômega 3? Não quero tomar. Isso aí é ruim. Falou, não, mas você acabou de comer, agora você vai tomar e você vai dar outra garfada em cima. Então vai fazer o efeito sanduíche. E aí o gosto não vai subir. Então olha a manobra que eu tinha que fazer. Mas não misturava para não sentir o gosto. Não, e parecia o gosto do peixe com a comida, não? Não, aí dava certo. Dava certo? Dava certo. Só que, poxa, olha o malabarismo que tem que fazer. E o ideal é tomar de manhã e tal. Moral da história, quando descobrimos o ômega 3 da Fontale, o ômega 3 Premium da Fontale, resolvido o problema. E, gente, o ômega 3, ele tem inúmeros benefícios. Vou te dar alguns. Ele é um potente anti-inflamatório, ele é natural, ele trata e previne artrite, artrose, osteoporose, infecções respiratórias, controla os níveis de triglicérides, colesterol ruim, regula a pressão arterial e é bom para memória. Ele previne, inclusive, o mal do Alzheimer. Gente, ó, Alzheimer, Parkinson, AVC, gente, é um negócio terrível. Eu tenho um caso na família agora, de um primo da Elisângela, que está deu AVC e ele está praticamente nas últimas. Então você tomando ômega 3, você previne esses males que podem acontecer com você. Então AVC, derrames, ele vai fortalecer os ossos, combate ao estresse, previne doenças do coração e ajuda para que você tenha uma noite mais tranquila de sono, tirando o seu cansaço físico e mental, dando mais disposição no seu dia a dia. Então veja, estou indicando um produto que eu tomo, um produto que eu uso, que a minha família usa. Eu não posso passar um dia, se eu levantar, então eu tenho já uma caixinha lá que a Elisângela deixa pra mim. Se ela levantar e ver que eu não tomei, ela já manda mensagem. Tomou as vitaminas hoje? Então ela cuida com força. Então, gente, o ômega 3 da Fontale é o melhor ômega 3 do mercado. Então anota o telefone para você ligar e comprar. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Primeiro, doença do coração, como por exemplo o infarto, a questão aí de um AVC, que é o acidente vascular cerebral,
você sabe como é que tá? Você faz um exame? Não tem. Quando você vê, já foi. Então, faça de forma preventiva. 0800 735 7575. 0800 735 7575. Ô, Cláudio, tem promoção. Vamos tem promoção? Essa promoção não, que é muito boa. Então, bora pra promoção. Então, ó, se você comprar, são os 10 primeiros, é isso? Os 10 primeiros que ligarem, falarem que ouviu aqui na Rádio Vida, vão ter 50% de desconto. Ok. E ainda, além dos 50%, vai poder escolher entre um lindo relógio smartwatch, aquele relógio inteligente. Fala de novo. Smartwatch. Smartwatch. É chique o negócio aqui, o meu é britânico. O britânico. Então vamos lá, então um lindo relógio. Smartwatch. E também você vai poder escolher aquela caixinha de som inteligente. Caixinha de som. Entre um e outro. Gente, que você ouve até no chuveiro, pode molhar, você põe a Rádio Vida lá, ó, e a vida é tudo de bom. Isso. Ok? Então, ó, a gente tá com um novo slogan agora, né? Rádio Vida, a rádio que você mais ouve. Então, vai ouvir até no banheiro. Pega a caixinha. Então, ou a caixinha ou o relógio smartwatch. Você pode escolher um dos dois. 0800 735 7575. 0800 735 7575. Querido, não aceite imitação. Compre um produto que é aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, que é o produto Ômega 3 Premium da Fontale, há mais de 15 anos no mercado, ok? 0800 735 7575. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com Debates da Vida, hora da participação especial. Continua também a sua participação pelo 12997472010 e também lá no nosso youtube.com/eutonavida. Antes da gente ir para a participação especial, como é que tá a nossa enquete, Cláudio? Vamos lá, nossa enquete mudou um pouquinho aqui. Subiu além da margem de erro, os que dizem que sim, que os propósitos de Deus podem mudar de acordo com os nossos comportamentos. Logo, cai para 38%, então estava em 45%, cai para 38% os que dizem que não. Então as pessoas estão crendo em um Deus que é volúvel. É só uma puxadinha aqui, é só uma cutucadinha aqui. É só uma cutucada. Mas vamos lá. Nesse bloco 3, teremos a participação aqui de dois participantes, o pastor Ed e o pastor Hudson. Porque Ed Hudson, pastor Ed Hudson Fontes, muito bom estar contigo, prazer pela sua participação. Olá, pastor. Ué, não falou nem amados irmãos, Os dois calados. Deu ruim aí? Então vamos lá, enquanto a produção tá ouvindo? aqui, olha, o pastor Ed Hudson, ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Cidade Santa, no Rio de Janeiro, teólogo, pós-graduado em Ciências da Religião, mestrado em Teologia Sistemática, professor de Teologia, escritor, colunista do portal Guia-me e consultor teológico do blog O Cristão Pentecostal. Então a produção me dá o toque aí assim que entrar com ele, e aí a gente já dá sequência aqui. Simone, temos áudio? Temos áudios. Então vai lá. Gledson, São José dos Campos, e também o José Alves, também de São José dos Campos. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, debatedores. Meu nome é Gledson, São José dos Campos, tudo bem? Então, acredito que, na minha opinião, que os propósitos de Deus, com certeza, ele não muda. Mas sim as formas para que esse propósito se cumpra, elas mudam. Até mesmo no caso de Jonas, se Jonas fosse obediente na primeira ordem de Deus, não teria necessidade da tempestade, da fuga, né, até mesmo da baleia, né? Então eu acredito, sim, que os propósitos de Deus não mudam, mas as formas sim. E até deixa uma frase, que a obediência, ela acelera os propósitos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. A paz do Senhor a todos os debatedores. Sou José Alves aqui de São José dos Campos. A Bíblia diz que Deus é imutável, Ele não muda. Mas as pessoas, quando perdem o temor de Deus, Ele faz com que Deus não cumpra aquilo que Ele prometeu. Então, Deus é imutável, Ele não muda, como está escrito em Malaquias, Tiago e outros, Jeremias, e por fim, em vários livros da Bíblia está escrito que Deus não muda. Maravilha, a opinião dos nossos ouvintes. Obrigado, irmão José Alves. Obrigado, irmão Gledson, pela participação de vocês. Temos também aqui o Luiz Fernando. Se eu oro por algo e acontece, Deus já sabia que eu iria orar.
Deus não se arrepende. O plano de salvação, a morte do Senhor Jesus, já havia sido planejado antes da fundação do mundo. Vitor, por que em alguns lugares na Bíblia diz que Deus não se arrepende e outros dizem que Deus arrependeu-se? Vitor, isso aqui dá um tema para debate, tá? Então vou deixar isso aqui para outro tempo, para outro momento aí, porque isso dá um debate. Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Dá pra gente fazer um debate sobre isso aqui. Mas vamos lá, olha, o Luiz Fernando, pastores, ele colocou, assim que tiver certo aí o pastor Edilson, você me avisa, tá? O Luiz Fernando colocou aqui, ó, o plano de salvação, a morte do Senhor Jesus, já havia sido planejada antes da fundação do mundo. Vocês concordam com isso? Sim. Se já estava planejado antes... O pastor Ezequiel nem respondeu. Ele ficou assim, deixa eu ver qual é a pergunta, né? Eu falo sim e depois, hein? Mas vamos lá. Se Deus já sabia, então Deus não mudou de plano quando Adão e Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Não. A onisciência de Deus já nos ensina que Deus já sabia. Sim. O que a Bíblia não... A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia, ela não responde a todos os nossos questionamentos. Tem coisas que Deus não nos revelou. Ok. Né? Porque na onisciência de Deus, Deus já sabia. Né? Pedro vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Né? Em Gênesis 3,15, Deus já anuncia a vitória. Vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ali é a decretação da vitória já. Todas as profecias bíblicas. Né? E dessa profecia, ali em Gênesis 3,15, Deus foi o primeiro profeta a profetizar. Você enganou a mulher, mas vai nascer da semente dela um que vai pisar na sua cabeça. Ali já está decretado a vitória de Deus. Só que... Então, se já está decretado, ele não muda. Não muda, mas existe uma história nesse meio, até chegar ao final. Uma história. Por quê? Ele decretou uma vitória de quem? Só dele não, mas da humanidade. Então, pastor, mas deixa eu explicar onde está a minha preocupação. O pastor Ezequiel comentou sobre algumas teologias que têm surgido aí, teologia aberta, teologia liberal, e me fez lembrar, a hora que ele citou, de um pastor, inclusive de São Paulo, vou por ética não citar o nome, mas é público, em que ele diz o seguinte, que o que você vai fazer na sexta, como que é a lógica que ele construiu? O que você faz na sexta, Deus só vai saber no sábado, porque você ainda não fez. Não concordo com isso. Ok, mas esta lógica de que há um decorrer da história e que as coisas vão acontecendo, não pode dar a entender esta lógica que ele está construindo? Porque, peraí, se não aconteceu ainda, então Deus está esperando. Se você cumprir o que ele quer, ele age de um jeito. Se você não cumprir, Deus age de outro. Então Deus está esperando. Não, eu não entendo dessa forma, né? Que Deus está esperando eu agir para ele saber o resultado. Deus já sabe o resultado antes. Mas está esperando agir para reagir. Mas peraí, caramba. Se eu já sei o que vai acontecer, eu estou reagindo ou eu estou agindo? Reagindo, porque Por que reagindo? Porque o grande ponto é o seguinte, a presciência de atos livres é um dilema filosófico bem complicado, fato. Isso é bem discutido na filosofia, e sim, existe uma escola filosófica que diz que para o ato ser livre, não pode ser predito. E aí teria toda a teologia do processo e do teísmo aberto para dizer que Deus não sabe para preservar a liberdade humana. Mas, na visão tradicional, não é necessário fazer essa distinção. Porque em função da onisciência de Deus, uma das características da onisciência é saber tudo. E inclusive saber os atos livres. Então, vamos lá. Deus sabe se Adão e Eva vai pecar ou não. Certo. Deus fala para eles não pecarem, avisa que se eles pecarem vai acontecer X coisa, e aí a história acontece. Certo. Eles poderiam não pecar e poderiam pecar, porque essa era uma liberdade dada a eles, dos dois lados. Certo. Deus já sabia o que ia fazer de antemão. Só que Deus precisa criar eles, dar a eles a instrução que eles podem fazer as duas coisas, certo, já sabendo o que eles vão fazer, e aí no momento que eles pecam, eles fazem o que Deus manda não fazer, aí acontece toda a história. Ou seja, então Deus está agindo, ele não está reagindo. Não, ele também está reagindo, porque se Adão e Eva não tivessem comido, Deus teria feito outra coisa. Mas este se é possível? É possível, porque era possível para eles. Por quê? Porque tinha uma outra árvore lá. Tinha uma árvore
da vida. Imagine se eles não comessem dessa árvore, porque a única que foi proibida foi aquela lá. O restante estava ok, mas Deus já sabia que ia acontecer. Sim, mas eles eram livres para fazer. Ok, vocês são livres para fazer, mas eu já sei que vocês vão ali. Exato. Portanto, Deus ele está agindo e não reagindo. Não, reagindo também, porque ele sabe. E assim, porque, vamos dizer assim, ele vai guiar a história de acordo com o que você fizer. Mas ele já sabe o que você vai fazer. Mas ele guia de acordo com o que você fizer? Sim. Nós não estamos dizendo que Deus ele abriu mão da sua soberania? Não, claro, existe uma autolimitação. Dentro dessa mesma lógica, o que é construído por essa teologia é que Deus ele abriu mão. Deus ele é tão poderoso que ele decidiu abrir mão da sua soberania. Sim, existe essa ideia, mas isso também não é exatamente correto. O que a gente pode dizer é que sim, há um certo autolimite de Deus para permitir a liberdade da criatura. Isso é possível defender. Mas não é algo do tipo assim, Deus abre mão da soberania. Isso não acontece nunca. Não, soberania Como Deus não abre mão do amor, nem da justiça, nem de nada. Mas ele permite a liberdade. E aí, por causa da liberdade, segundo o caminho que você fizer, ele vai fazer. E aí, pastor Marcos, você concorda com isso? Eu concordo. Vocês estão muito combinandinho hoje. Porque a gente não é calvinista. Se tivesse um calvinista aqui, era outra conversa. Mas nós dois a gente vai de boa. Mas ele é calvinista. É calviniano. É calviniano. Não. Eu não sou nem calvinista, nem... todos nós somos um pouco calvinista e um pouco arminiano. Isso aí não tem jeito. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E uma das questões que fala, o que é essa imagem e semelhança? É o poder de decisão. Sim. Então, a história está correndo, as pessoas estão agindo, as pessoas estão fazendo a sua história. Então, pastor, isso eu entendi, mas é que dá a impressão de que Deus está esperando a tua reação ou a tua ação para que ele reaja. Mas isso também, pode ser as duas coisas. Então ele tá assim, ó, deixa eu olhar, poxa, eu queria muito que ele comesse da árvore da vida, mas... eu vou ficar esperando para ver se ele come da árvore da ciência do bem e do mal. Aí ele tá lá e ele fala, puxa, caramba, ó. Comeu. É porque esse é o Então agora Deus vai reagir? É porque esse é o dilema lógico da relação entre a eternidade e o tempo. Isso é uma coisa bem complicada. Deus, ele existe na eternidade, ele é onisciente, ele sabe tudo, e aí quando ele cria a realidade da existência, as coisas existem dentro do tempo. E é importante que Deus reaja às coisas que as pessoas fazem, até mesmo para evitar essa sensação do abandono de Deus em relação às coisas. Então, Deus reage às coisas. Então, se você fizer X coisa, ele vai fazer X, se você fizer Y, ele vai fazer Y. Mas isso não quer dizer que ele não sabia de antemão. Quer dizer simplesmente que ele que sabia tudo de antemão, age na história. Então age, ele não reage. Não, reage. Então ele age. Que é a mesma coisa. Ele age e reage. Ele age. Vocês estão com medo de dizer que Deus age? Não sei por quê. Deus age. Isso sem sombra de dúvida. Deus age. Mas ele também reage. Né? Porque ele responde ao que se faz. Mas quem reage não é porque ele não sabe o que iria acontecer? Não. É simplesmente porque quem se relaciona. Você sabe que seu filho vai acordar e vai te dar um abraço. Vai lá dar um abraço nele. Tranquilo, você sabe, é tranquilo. Não tem nenhuma falsidade aqui, porque você sabe que ele vai vir te dar um abraço, você dá um abraço nele. Pastor Ed Hudson, deu certo? Não? Infelizmente, então, pastor Ed Hudson, já são 11h19, vai ser difícil ele entrar, mas vamos lá. Gil de Caçapava, Deus aguarda as nossas atitudes devido ao nosso livre-arbítrio. Então, é isso que está incomodando aqui, pastores. Deus aguarda, então Deus fica esperando as nossas atitudes. Mas a Bíblia meio que fala isso textualmente, né? Onde? Que Deus, vamos procurar aqui no Google que eu não lembro de cor. Que Deus aguarda para ter misericórdia de vós. Tem algumas coisas assim. Então, mas esse Deus aguarda também não entra nessa questão aí do antropopatismo, antropomorfismo. Não é uma linguagem humana para tentar explicar Deus. Deus aguarda, Deus fica parado esperando. Deixa eu aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos lá, se a gente for lá em Apocalipse, aí vamos entrar lá no livro da vida. Então Deus está aguardando para saber quem que ele vai escrever no livro da vida ou o livro já está pronto? Por exemplo, Isaías... Se ele já está pronto, então Deus não aguarda. Tá, mas olha só. Isaías 30, verso 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados que nele esperam. Então, o que acontece? Porque qual é o texto, pastor? Desculpe. Isaías 30, 18. Isaías 30, 18. O Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. O que acontece? Como Deus ele age e reage, e existe o sinergismo na história entre o que Deus faz e o homem faz, e até mesmo o que o diabo faz. Então, o que acontece? Existe o tempo
de você tomar iniciativa, existe o tempo de você esperar para reagir ao que for feito. E Deus faz as duas coisas. Deus toma iniciativas em inúmeros contextos, até mesmo para as pessoas existirem, Deus precisou criar. Mas também Deus espera o que as pessoas vão fazer daquilo que ele deu a ordem para depois reagir àquilo. Então, Deus toma a iniciativa, cria Adão e Eva. Aí dá liberdade para eles. Ó, se vocês fizerem isso, fizerem aquilo, vai acontecer isso ou aquilo. E aí ele espera acontecer. E aí, quando acontece, ele reage. É simples. Deixa eu ouvir o pastor Edildson. Vamos ver se deu certo a conexão com ele. Pastor Edildson, bom dia. Olá, bom dia. Glória Vocês estão me ouvindo? Glória. Estamos sim, Amém. pastor. Como todo bom crente, vamos colocar a culpa no capeta e bora pra frente. Deus mudou de ideia e você Deus mudou de ideia e você tá aqui. Mas vamos lá, pastor. 4 minutos inicialmente para o senhor fazer a sua consideração inicial. Muito bem, primeiramente eu quero agradecer por essa oportunidade, dar bom dia a todos da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edildson Fontes e mais uma vez é uma honra estar aqui nessa rádio, embora a semana passada foi outro programa e primeira vez iniciando esse programa de debate. E mando um abraço ao nosso amado irmão que está aí coordenando o debate e os debatedores, tá? E para mim será uma honra passar esse breve momento aqui com os irmãos. Maravilha, sua consideração inicial. E aí, o propósito de Deus pode mudar de acordo com os nossos comportamentos? Muito bem, Deus não muda, porque ele é um ser imutável. Todavia, Deus relaciona conosco mediante seus atributos, né? E quando a gente fala de atributos de Deus, temos que entender que todos os atributos, ele trabalha em conjunto, né? E eu vou parafrasear Jacó Armínio, ele usa uma expressão de uno. Em que sentido? Deus é amor, Deus é soberano, Deus é benigno, então todos esses atributos estão relacionados um com o outro. Ou seja, Deus não é muito soberano, menos amor. Não, é tudo na mesma medida. Deus não muda. Todavia, Deus reage segundo as atitudes dos seres humanos. É interessante que o texto bíblico em João 3,33, bem conhecido, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus está sobre ele. Ou seja, o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus também de justiça. Então Deus seria dualismo? Claro que não. Então Deus é imutável. Todavia ele reage segundo as atitudes dos seres humanos. Ou seja, quem é salvo é aquele que corresponde à graça de Deus. Quem não é salvo é aquele que rejeita o sacrifício de Cristo. Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo, imutável. Mas ele comunica com as suas criaturas mediante as suas reações, as suas atitudes, né? O texto bíblico fala também questão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou seja, se a pessoa não crê, não vai vivenciar dentro de sua vida. Então Deus é um ser imutável, ele não muda, tá? E seus propósitos eles são eternos. Você vê que após a morte de Abel, né, surgiu Sete e continua a linhagem, ou seja, Deus cumpriu o plano de salvação. Agora, Deus, ele trabalha em meio às circunstâncias. O texto famoso de Romanos, quando falamos de tudo contribui para o bem, para aqueles que amam a Deus, o meu evangelho gosta de dar muito isso, até uma forma errônea, mas esse texto bíblico nos fala sobre a questão das aflições e tribulações. Não que Deus é carrasco, não, mas Deus usa as circunstâncias para poder nos ensinar a amadurecer. E aí, usa até uma expressão do C.S. Lewis, no seu livro Por que Sofremos? Ele diz o seguinte, que Deus usa o sofrimento de uma forma pedagógica. Tá? Então Deus é carrasco? Não, Deus é amor, Deus é amoroso, Deus é soberano. Entretanto, por causa das circunstâncias que o ser humano, das suas atitudes, melhor dizendo, ele utiliza circunstâncias para nos dar lição, para nos humilhar mais, para nós reconhecermos a sua grandeza, a sua graça maravilhosa. Então, Deus não muda. E mediante seus propósitos, né? E temos que também separar uma questão seguinte. Existe propósito de Deus, existem aqueles que são planos nossos, que nós também colocamos como plano de Deus, entre aspas, né? Muitas pessoas gostam de usar até certos louvores. Não, Deus tem um plano, vou ver o sonho de Deus, mas são o sonho delas, e não o sonho de Deus. É claro que Deus, na sua grandiosidade, ele cumpre alguns projetos nossos segundo os seus propósitos. Todavia, os propósitos de Deus nunca mudam, porque ele é soberano e eterno. Deus tem a sua vontade perfeita. Nós, como servos e como igreja do Senhor, é que temos que buscar isso, né? E nós aprendemos com a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita tua vontade, ou seja, aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, Deus não muda, tá? Mas Deus reage segundo as nossas atitudes. Se a nossa atitude for positiva, nós vamos vivenciar as bênçãos de Deus. Se for negativa, nós vamos sofrer as duras consequências na qual a humanidade já sofre por causa do pecado original e outras coisas mais, vamos dizer assim. Maravilha. Considerações iniciais feitas pelo pastor Ed Hudson. Ele continua conosco, infelizmente ficou bem apertado aqui o tempo, mas se ele quiser ele continue conosco no próximo bloco. Mas vamos lá, senhores, a defesa do pastor Ed Hudson, ele está indo na linha de que Deus reage segundo as atitudes dos seres humanos, que é mais ou menos o que o pastor Ezequiel também defendeu. Então, por esse entendimento, nós poderíamos dizer que a história está sendo construída? Sim, existe a construção. A história, ela não é uma coisa terminada. Nós estamos em processo. Naturalmente, Deus já sabe. E Deus não sabe não somente o fim da nossa história, mas sabe a eternidade inteira, que é o dilema da onisciência. Deus não sabe só o que vai acontecer daqui 2.000 anos. Daqui 200 zilhões de quadrilhões de quinquilhões de anos. Então, se a história está sendo construída, o livro da vida não está pronto ainda. Não está terminado. E aí, pastor, o senhor concorda? Eu acredito. Porque o senhor tinha feito uma consideração ao contrário. Não, o que acontece? Uma das coisas que o pastor Ed Hudson. Não é qualquer Ed, é o Ed Hudson. É na questão dos atributos de Deus. Como Deus se relaciona com o homem, né? Deus, ele trabalha, né? Não segundo as nossas atitudes, porque ele já sabe o que nós vamos fazer. Mas ele trabalha controlando a história. Então ele não reage. Não, ele reage, porque se eu me arrependo... Mas se ele controla, quem controla não reage. Não, mas ele controla, mas o que ele deu pra nós? Não é o livre-arbítrio? Depende do que quer dizer com a palavra controle. Né? Não que ele vai controlar você, hoje você vai sair com a camisa listrada. Não é isso. Mas ele controla a história para que ela discorra, para que ela aconteça conforme aquilo que ele já sabe que vai ser. Então, é exatamente aí que está o nó. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Tá o nó aí. Porque o problema é o seguinte, como que Deus permite a liberdade e como que ele limita a liberdade é o problema. Exatamente. Porque em alguns contextos Deus permite algumas coisas, em outros ele não permite. E isso, de fato, envolve 1 milhão de mistérios. Por exemplo, por que Deus permite o Ezequiel ser muito bonito e outros pastores puserem não ser tanto bonito assim, né? Brincadeira. Isso, de fato... vou fazer um debate, se mentir é pecado. Isso é uma questão complexa. Por que a gente é pobre, por que a gente é feio, por que a gente é doente, por que a gente tem problemas e outras pessoas aparentemente não? São dilemas que só o onisciente pode responder, e são questões difíceis. Então a gente não pode julgar Deus e dizer o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele é, o que não é. Então, Deus, em alguns contextos, ele permite algumas coisas, em outros eles não permite. E aí a soberania de Deus não tem o que fazer. É justamente. E esse vai ser sempre a interrogação na mente do homem. Por quê? Por quê? Por que ele permitiu isso? Por que ele não permitiu aquilo? Muitas pessoas não se achegam ao Evangelho até por causa disso. Mas se Deus é onisciente, por que ele permitiu? Que é o problema do mal e etc. Todo esse mal. Embora onisciência é saber, não quer dizer interferir. Isso também tem esse dilema. E tem que é o problema do dilema do controle. Por exemplo, Deus, ele não controla as coisas como se tudo fosse da vontade dele, senão o pecado seria da vontade dele. Mas ao mesmo tempo ele supervisiona. E aí nesse aspecto ele põe limites ao mal. Então o diabo ele faz muito mal, mas ele não destruiu todos nós estamos aqui. Então tem um limite na atuação do diabo aí. Lógico. O exemplo é Jó. Sim, você pode tocar em tudo que ele tem, mas a vida dele você não vai tirar. O propósito de Deus nunca muda, mas as circunstâncias humanas são bem complicadas. Deixa eu ver aqui, a Tânia Leico dizendo o seguinte: Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia de tudo. Ele espera que nós mudemos as nossas condutas para que o propósito dele se cumpra em nós. Luiz Costa de Souza: Deus se arrependeu de formar o homem. Isso não está querendo dizer que Deus abandonou o homem? Marcelo Moraes: o pastor está confundindo mudança de pessoa com mudança de Deus. Deus não muda. Nós, humanos, é que mudamos e colhemos o que plantamos. O caso de Ezequias, Deus orientou ele: põe a sua casa em ordem. Era isso. Jefferson Freitas:
No caso de Nínive, Deus sabia que os ninivitas se arrependeriam através da pregação de Jonas. E Jonas também sabia, por isso não quis. Foi contra sua vontade. Pregou e no fim ainda continuou indignado. O Luiz Costa novamente: Deus não vai fazer o que você quer. Você é que tem que fazer o que ele ensinou. Presbítero Luciano de São José dos Campos: eu vejo Deus num relacionamento de mudança de atitude com os seus filhos, na época de Juízes, livrando e deixando nas mãos dos filisteus, dependendo das atitudes. Jefferson de Jacareí: se Deus é atemporal, as atitudes individuais ou coletivas na ação não interferem no final do propósito de Deus. A vontade dele sempre prevalecerá. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Eu vou pedir para o pastor Edildson, como ele não conseguiu entrar no início, para ele permanecer conosco pro próximo bloco, e aí a gente entra nas considerações finais e ele nos ajuda também nessa estrutura. O debate da vida volta daqui a pouco. Despertamento, quebrantamento, restauração e avivamento. Toda quinta-feira, na Bíblica Vida em São José dos Campos, Reaviva! Um tempo de crescer e fortalecer a sua fé. Toda quinta às 8 horas da noite, vamos juntos renovar as nossas forças e viver um tempo de avivamento. Venha e participe. É tempo de um reencontro com Deus. Reaviva, nesta quinta-feira às 8 horas da noite, no novo endereço da Bíblica Vida. Anote: Avenida Doutor Mário Galvão, 584. Reaviva, toda quinta, 8 da noite na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Tudo de bom. Na hora de comprar ou trocar o seu carro, faça a escolha certa. Venha para Costa Multimarcas. Costa Multimarcas, a melhor avaliação do seu usado na troca por um 0 km ou seminovo, periciado e com garantia de motor e câmbio e troca com troco. Seu próximo carro está na Costa Multimarcas. Transferência grátis para todos os ouvintes da vida. Costa Multimarcas, 2 lojas em Jacareí, Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, 255 e 380, no Jardim Pereira do Amparo. Siga no Insta, @Costa Multimarcas, ou chame no WhatsApp 12974068343. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. Conta aqui pra gente, quando você ouve a Rádio Vida? Eu ouço a Rádio Vida todos os dias. 96.5. E aí, que rádio que você ouve? Deus tem nos atraído. O clamor para a vida tem sido uma coisa maravilhosa na minha vida. Com esse clamor a gente sentia a presença de Deus. Eu estou no meu carro dirigindo para o meu trabalho agora. Coisa mais linda do mundo é ouvir a palavra de Deus. Amém. Devocionais que tocam o coração. Que Deus possa te alcançar nesse momento e levar refrigério para sua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar juntos? Amor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Não muda de sintonia. Vida FM. A paz, queridos. Pastor Cláudio Apolinário. A obra do Senhor não pode e não vai parar. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para o avanço do Evangelho. Nós estamos avançando e a minha oração é para que Deus te prospere cada vez mais. Que no seu coração brote a convicção de que Ele te levantou para promover o reino através da sua contribuição. Nós contamos com você e com muita convicção nós podemos afirmar: vidas estão sendo restauradas através da sua oferta, através do seu posicionamento. Então se programe e faça o seu Pix. Nós não vamos parar. doe@biblicavida.com.br. Chave e-mail: doe@biblicavida.com.br. Pai, abençoe o seu povo. Levante homens e mulheres prósperos e que eles contribuam cada vez mais para o avanço do Evangelho e para a honra e glória do seu nome. Que Deus te direcione e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário.
Vida, a rádio que você mais ouve. E olha só, Cláudia, é verdade, né? Que temos um novo endereço. Novo endereço. Na igreja lá o pessoal fala que eu tô parecendo pintinho no lixo. Todo alegre, todo alegre, todo faceiro, né? Todo pulando para todo lado, porque, gente, tem sido gratificante demais o que Deus está fazendo em nós e através de nós em São José dos Campos. Então, agora, o nosso endereço é Avenida Doutor Mário Galvão, número 584. Avenida Doutor Mário Galvão, número 584. Pontos de referência. Tem a Esquina do Peixe, é um restaurante muito famoso, então nós estamos a 50 metros. Tem a estação da FEPASA, nós estamos também ali a 60 metros, que é só atravessar a rua. E tem a antiga fábrica da Tecelagens Paraíba, nós estamos ali, ó, nesse eixo ali. Então é muito fácil de você chegar no centro de São José dos Campos, centro para a Zona Norte ali. Então vai ser uma alegria ter você conosco. Avenida Doutor Mário Galvão, Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, no Jardim Bela Vista. E amanhã, 8 da noite, será o nosso primeiro Reaviva neste local. Então, domingo foi o nosso primeiro culto, culto de ceia, culto de Páscoa, Casa Nova, feriado. Tava lotado de gente sentado no chão. Então me deu tristeza e alegria ao mesmo tempo. Tristeza, gente sentada no chão. Alegria, gente sentada no chão. Então, o motivo foi o mesmo. De alegria e tristeza. E quinta-feira, amanhã, às 8 horas da noite, estaremos lá. Tô doido pra ver os negros sentados no chão. Pra ficar feliz e triste. Oh, meu Deus. Né? Esse é o famoso problema santo. Qualquer pastor quer resolver esse problema santo, né? Falta de cadeira. Então estaremos juntos amanhã à noite. Não perca. Deus tem nos dado um caminho. Ministrar amanhã sobre a presença de Deus. Então esteja lá. 8 horas da noite, Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, Jardim Bela Vista. A sua participação é importante. Gostaria muito de ter você lá. Repetindo, Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, amanhã à noite. Reaviva, 8 horas da noite, e domingo às 10 da manhã, o nosso culto de celebração em família. Vai ser uma alegria. Eu tô falando que tem que chegar cedo, né? Chega mesmo, porque semana passada foi feriado e tava lotado. Imagine agora o próximo domingo que não tem feriado. Então, chegue cedo para estar nesse culto com um grande culto de celebração em família. Vai ser uma alegria ter você lá. Avenida Doutor Mário Galvão, número 584, Jardim Bela Vista. 96.5. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. E, Cláudio, como é que tá agora a nossa enquete, hein? Vamos ver o resultado aqui da nossa enquete. Olha, 57 a 43. 57 dizendo que sim e 43 dizendo que não. Então baixou. Então estava em 55. Subiu para 62, agora recua para 57 os que dizem sim. Os que dizem não, 45, baixou para 38, agora sobe de novo para 43% dizendo que não, que o propósito de Deus não muda de acordo com os nossos comportamentos. Nós queremos a sua opinião, você ainda pode votar, daqui a pouquinho nós damos aí o resultado final, deve ser próximo desse resultado, mas você ainda pode mudar o resultado entrando no YouTube, youtube.com/eutonavida e dando a sua opinião e participando também aí da nossa enquete. Nós já vamos com os nossos convidados partir já para nossa conclusão final. Deixa eu ver, temos participação de ouvinte, Simone? Eu acho que áudio e vídeo não, né? Só digitado. Então vamos lá, deixa eu ler aqui algumas opiniões. Olha, o Matheus Silva continua acreditando que Deus não muda na sua essência, mas na sua atitude. Isso está em toda a Bíblia. Caso de Ezequias, Nínive e Jeremias 18. Orosemir de Taubaté. Deus pode mudar sim, ele é Deus. Muitos povos, aí colocou aqui, povo no Egito, não entraram na terra prometida pelas suas atitudes. Marcos de Taubaté, na minha opinião, Hebreus 13 e 8 e também Mateus 24, 35. Então ele não deu nem opinião, ele só falou aqui os textos bíblicos aí, vocês se viram nos 30 e vão em frente. Então tá aqui a opinião dos nossos ouvintes, obrigado pela participação de cada um de vocês. Então vamos lá, como nós temos agora 3 debatedores que vão nos ajudar na consideração final, então já vou antecipar pra gente não perder o timing aqui. Então consideração final, se tiver alguma dica cultural e também seus dados de contato. Debate da Vida. Dica cultural. Então vamos lá, passo primeiro para o pastor Ed Hudson. Pastor Ed Hudson, nome de dupla sertaneja, hein? Ed e Hudson. Então, pastor Ed Hudson, 2 minutos para suas considerações finais. Muito bem, agradeço aí, pastor Cláudio, aos debatedores e a Rádio Vida pela oportunidade. E
e saber o seguinte, que Deus é um ser imutável, ele não muda nem os seus propósitos. Todavia, Deus reage mediante as nossas atitudes, seja ela positiva ou negativa. Nunca se esqueça disso, Deus sempre reage às nossas atitudes. E lembrando também que os propósitos de Deus nunca serão frustrados, os propósitos dele, tem que diferenciar isso como nossos propósitos, ok? E eu sou pastor Edilson Pontes, sou pastor auxiliar aqui do Rio de Janeiro. Quem quiser nos visitar aí, estiver aqui no Rio de Janeiro, a nossa igreja fica ali em Vista Alegre, entre Vista Alegre e Irajá, né? Será muito bem-vindo. Os cultos lá quinta, sábados, alguns sábados jovens ou veredade, domingo, escola dominical e domingo à noite. E quem quiser me seguir pelo Instagram, @Edilson Pontes, né? E mando um abraço a toda a membresia da Igreja Assembleia da Cidade Santa, também a minha família, Caleb, minha esposa Caroline, minha mãe, Maria do Carmo, minha sogra Irani, tá bom? Obrigado pela oportunidade, desculpe por alguma conexão aí da internet ter atrapalhado o andamento do debate. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Gratidão, querido. A rede social o senhor deu ou não? Deu, né? Deu. Fechado. Vamos lá, pastor Ezequiel, 2 minutos para suas considerações finais. Bom, o debate de hoje é um debate muito interessante, toca lá no âmago da existência de Deus, como é que ele é, como é que ele não é, essa é uma questão sempre muito complicada, muito interessante. E uma das coisas que a gente aprende com esse debate é evitar um certo fundamentalismo em algumas interpretações, assim. Então, por exemplo, algumas pessoas pegam ali a ameaça de destruição de Nínive e Deus disse vai destruir, aí Deus não destruiu, aí cria já um problema. Mas veja, talvez a gente possa analisar as coisas com um contexto um pouco mais, levando em conta uma condicionalidade, ainda que ela não esteja explícita nesse contexto. Então esse tipo de dilema evita um pouco aquela postura muito fundamentalista na análise de algumas coisas, que deixa de levar em conta outras. Uma outra coisa que eu queria pontuar como conclusão, que a gente falou muito aqui que Deus corresponde às nossas questões. Se a gente fizer X, Deus vai fazer X. Se a gente fizer Y, Deus vai fazer Y. Mas isso não sempre quer dizer que a gente vai fazer o bem e colher o bem, ou fazer o mal e colher o mal. Os escritos bíblicos, eles contêm, inclusive, questões do tipo assim, o mal tá prosperando e o bom tá se dando mal. Ou seja, as coisas não são simples. Não, quem tá com câncer tá amaldiçoado, quem tem R$1 milhão na conta tá abençoado. Não é assim. Tem pessoa que tem R$1 milhão na conta e tá saudável, mas tá servindo ao diabo. Tem pessoa que tá com câncer, mas serve a Deus. A gente não tem que fazer análises superficiais das coisas, porque existe um princípio de uma colheita. Até porque a colheita real é a vida eterna. Você pode ser pobre, feio, ter dificuldade, ser uma pessoa ruim, sei lá, tem um monte de vida ruim. Mas você vai pro céu, vai dar tudo certo, irmão. Você pode ganhar um mundo aqui nessa terra. Você perder a vida, a salvação, não adiantou nada. E isso é a coisa mais importante da gente entender. E Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é onisciente. A gente não precisa abrir o espaço para teologias do processo, essas questões aí de teísmo aberto, e podemos manter a visão tradicional. E os dilemas lógicos são infinitos, porque Deus é infinito. E quiser me acompanhar nas redes sociais, vá lá no YouTube, no canal Vem Senhor Jesus. Obrigado pelo espaço. Maravilha, pastor Marcos, 2 minutos para suas considerações finais. Primeiramente eu quero agradecer, Cláudio, por estar aqui neste programa abençoado e tratando dessa temática complexa. O que eu quero dizer como conclusão é que compreender Deus e a sua forma de agir não é uma tarefa fácil, até porque nós somos muito limitados na nossa consciência, no nosso entendimento, no nosso discernimento. Deus, ele tem um plano, e o plano de Deus é salvar. O apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, a questão de Deus mudar de atitude, eu creio que Deus, ele muda sim, porque no relacionamento que Deus tem com o homem, Deus, ele usa dos seus atributos. Então Deus está sempre tentando fazer com que o homem caminhe pelo caminho certo. Mas Deus misteriosamente respeita o nosso livre-arbítrio. Então nesse relacionamento entre homem e Deus, Deus muitas vezes muda de posição. Alguns dizem reage a determinadas posições do homem. Mas eu estou ciente de que
O plano eterno de Deus, esse ele nunca muda porque ele é imutável. Mas no seu relacionamento com o ser humano, Deus ele pode mudar sim, dependendo daquilo, da forma como agimos, da forma como vivemos. Então, a essência, vamos viver a vida de santidade, vamos viver uma vida para agradar a Deus, para que Ele não tenha que mudar de posição acerca da nossa própria vida, da nossa própria existência. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seus dados de contato, pastor? Eu tenho um canal no YouTube que é Teologia, Educação e Filosofia, .com. E no Instagram é marcos.depaula. Quem quiser, eu posto ali algumas mensagens, alguns textos e pode estar acompanhando aí. Amém? Maravilha, pastor. Obrigado pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, vamos lá. O tema de hoje é um tema bastante ardido, eu diria assim. Porque, por mais que ele pareça simples, ele não é simples. É um tema que você tem que pensar e o tique e o teco dá um nó, porque realmente é uma situação bastante complicada a partir da premissa de que nós analisamos pela nossa ótica. A gente analisa pela ótica humana. Então nós vamos utilizar os nossos argumentos, nós vamos pegar a Bíblia e vamos analisá-la de acordo com os nossos preconceitos. Então tudo isso vai dificultando um pouco mais a linha de raciocínio. Mas vamos lá, o tema de hoje é: o propósito de Deus pode mudar de acordo com os nossos comportamentos? Então eu iniciaria com duas máximas. A primeira delas é que Deus é soberano, ponto. E quando eu digo que Deus é soberano, eu acredito numa soberania plena. Então essa máxima dessa teologia aberta, teologia liberal, de que Deus abriu mão da sua soberania, isso nada mais é para mim do que heresias tentando atribuir a Deus algo que a Bíblia não diz. Não, Deus, olha a lógica que eles constroem. Deus, ele fez o mundo, colocou o homem no mundo, e é como se fosse... Cheguei a ouvir um camarada usando até essa analogia. É como se Deus te colocasse num ônibus e falasse o seguinte: ó, eu te pego lá no ponto final. Então você vai transitar, você vai descer onde você quiser, vai subir de novo onde você quiser, mas no ponto final eu te pego. Não concordamos com isso. Biblicamente falando, não faz nenhum sentido. Deus, ele é o Deus que ele continua agindo no decorrer da história. Então Deus, ele é soberano. Sendo soberano, há uma outra máxima que eu quero ressaltar é: Deus, ele não erra. Deus não erra. Porque se Deus errar, ele não é Deus. Então o Deus que nós servimos, ele não erra. Tudo o que Deus faz está na mais absoluta perfeição. Você já deve ter ouvido um ditado assim, ó: Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviu esse ditado? Isso está no livro de Heresias, capítulo 666. Ou seja, não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo em linhas certas. Nós é que enxergamos torto. Nós é que olhamos tudo torto, devido à nossa limitação humana. Então Deus, ele é soberano e Deus, ele não erra. Ok, vamos voltar ao tema. O propósito de Deus pode mudar de acordo com os nossos comportamentos? Quer dizer, eu confesso, vou ser linchado por boa parte dos ouvintes e vou ser linchado pelos dois debatedores aqui. Mas eu tenho dificuldade de entender que Deus, ele reage. Agora, obviamente que a minha dificuldade, ela parte da mesma observação que eu acabei de fazer, que eu parto de um princípio de uma análise humana. Porque, humanamente falando, eu entendo que a reação, ela acontece, lei da física. Toda ação, ela tem uma reação. Então, eu parto desta lei da física e, no meu entendimento, é querer colocar Deus na nossa caixinha, do nosso entendimento humano, do que diz respeito à ação ou reação. Eu reajo com relação aos meus filhos, da atitude que eles praticam, de acordo com o impulso. Então, ou seja, o meu filho vai lá e faz uma coisa, exemplo, meu filho me responder na frente de alguém. Meu amigo, se isso acontecer, qual será a minha reação? Ela é impulsiva e neste momento eu reajo àquilo que ele fez. Eu não consigo enxergar Deus ou imaginar um Deus, o nosso Deus, um Deus impulsivo. Olha, eu vou agir desta forma. Aí foi lá, Adão e Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal.
poxa vida, agora eu vou ter que reagir de tal forma. Então, a minha consideração em dizer que eu tenho dificuldade de entender que Deus reage não é um contraponto aos nossos convidados, mas é colocando Deus no seu lugar de todo-poderoso. E aí eu quero pensar uma palavra que foi mencionada pelo pastor Ezequiel, que ele falou sobre tempo. E aí, nesta palavra tempo, que eu vou denominar aqui como fator tempo, para mim esse é o ponto principal da minha consideração e que eu já fiz em outros programas, que é a questão da nossa limitação de enxergar Deus ou querer colocar Deus de acordo com o nosso tempo. Então, além do antropopatismo, antropomorfismo mencionado pelos nossos convidados, nós temos na questão tempo aí o tempo Cronos e o tempo Kairos. Tempo Cronos, o nosso tempo, cronologia, é daí que vem cronômetro, passado, presente, futuro, e o Kairos, que nós entendemos como o tempo de Deus. O tempo do homem tem passado, presente e futuro. E o tempo de Deus? O tempo de Deus não tem. Ele vê passado, presente e futuro no mesmo momento. Se Deus vê passado, presente e futuro no mesmo momento, é daí que eu defendo que Deus não reage, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então Deus é um Deus construtor da história. Ele não é um reconstrutor da história. Deus não é um marceneiro que ele vai lá e fala, não, peraí, agora deixa eu corrigir esse armário. Vocês construíram um armário meio torto aqui, eu vou arrumar o armário que vocês construíram. Eu entendo que Deus, ele é um Deus que ele constrói a história. Então Deus já sabe antecipadamente tudo que você vai fazer, ele já sabe cada caminho. Então as condicionais, Deus já vai colocando condicionais. Pastor Marcos leu aqui a questão do texto de 2 Crônicas, né? Se o meu povo, ele orar, ele se humilhar, ele buscar a minha face, então Deus já colocou a condicional. Então meu filho, ó, já tá aqui a condicional, tá? Eu não vou reagir de acordo com o que você está fazendo. A minha ação na história, ela é absoluta. Só que se você... Aí eu quero usar uma frase de um ouvinte. O ouvinte falou assim, ó. A obediência acelera o propósito de Deus. Eu faço um contraponto. Não. A obediência acelera você em direção ao propósito de Deus. Não é Deus que fala assim, olha, eu tenho um propósito. Aí você agiu errado, eu vou retardar o propósito na tua vida. Não. O propósito já está lá, ele está no ponto certo. Deus já sabe que ele vai acontecer daqui a 12 meses, daqui a 10 meses, já vai acontecer lá. Só que Deus, sendo soberano e sabedor de todas as coisas, ele já sabe que você vai fazer um zigue-zague até você alcançar o propósito. Então o propósito te acelera na direção do propósito de Deus. E não que a tua atitude vai acelerar, Deus vai lá e fala assim, opa, peraí, agora o pastor Marcos ele agiu do jeito certinho, então agora eu vou acelerar o propósito. Não, na verdade ele já sabe que o pastor vai agir certo, vai agir errado, eu vou agir certo, vou agir errado. Deus já sabe de todas as coisas, ele é soberano. Então vamos lá, o propósito de Deus pode mudar de acordo com os nossos comportamentos? Eu entendo que não. O propósito de Deus, ele é soberano e ele não muda de acordo com os meus comportamentos. Os meus comportamentos retardam para mim, no meu tempo Cronos, de eu receber a minha bênção ou aquilo que Deus tem reservado para mim. Agora, já ia acontecer daqui a X meses. Só que eu vou errando e eu vou retardando o meu receber de Deus daquilo que eu precisaria receber. Me perdoe, não sei se ficou confuso, mas é isso aí que eu entendo. E vamos seguindo em frente. Resultado aqui, ó. Resultado final do nosso terceiro bloco, 59-40. Então aqui deu um número diferente, porque o YouTube ele não tem arredondamento. Então vamos arredondar 60. 60% dizendo que sim, que o propósito de Deus pode mudar de acordo com os nossos comportamentos. E 40% dizendo que não, a opinião dos nossos ouvintes. A Word Cloud, palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada, propósito, faz sentido. Segunda mais citada, atitudes, também faz sentido, está totalmente conectado com o tema. E o terceiro mais citado, ficou empatado aí entre onisciência e mudam, opinião dos nossos ouvintes. Ok? Chegamos ao final de mais um debate. Gratidão pela participação de todos vocês. Todos na tela? Todos na tela? Pastor, Deus abençoe, pastor Marcos, pastor Ezequiel, pastor Ed Hudson, da nossa dupla sertaneja, vai inaugurar logo na Rádio Vida, tocando aí nos sucessos da vida. Que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.